agora, como os planos de saúde não foram molestados na CPI, eles contribuíram com R$750 mil ao PT. O PT nem chegou ao poder, já está fazendo suas maracutaias aqui. E não vai chegar tão cedo ao poder, com toda certeza. Segura o teu celular bem forte, se acalma um pouco, senta no sofá, pega um copo de refrigerante e assiste esse filme aqui comigo. Vamos pegar o avião e viajar lá pro outro lado do mundo, lá pro Japão que seja, ou pros States, para poder compreender tudo que está acontecendo no Brasil. Pessoal, nós tivemos um probleminhazinho com o vídeo anterior. Eu tive que fazer algumas modificações. Então, caso você já tenha visto, assistido esse vídeo, peço a você que fique aqui por pelo menos até 1,5 minutos. Tá certo? Pelo menos esse tempo. Se possível for, assista novamente, porque tem algumas nuances que você só vai pegar após a segunda assistida. Entre 10 e 11 horas da manhã, vou estar soltando a parte 2 desse vídeo, que vai começar com o seu presida, Bonorito, traçando então uma fala memorável e imperdível. Você sabe que eu só coloco coisa boa aqui para vocês, então respira fundo, esquece o futebol, esquece a novela, esquece o seriado. Aproveita aqui, porque daqui sim você vai tirar resultado. Eu sou um poeta, meu amigo. Atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Em 1990, na América Latina, o petista e líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva e o ditador Fidel Castro fundam o Foro de São Paulo, uma organização que reúne todos os governantes comunistas do continente da América Latina. Com mais de uma centena de partidos e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, como as Farc e o MIR chileno, no decorrer de suas reuniões feitas ao longo de 26 anos de existência, estratégias e planos de ação para expandir a revolução. O Foro de São Paulo é a organização que articula a estratégia internacional socialista. Em 1994, o Partido Social Democrata Brasileiro elege Fernando Henrique Cardoso como presidente, que começará um amplo programa de incentivo às políticas estatais. O processo fabiano se deu com sucesso ao longo dos 8 anos do governo FHC que precederam a era lulopetista e o governo Dilma. O Brasil estava a caminho da utopia. Estaríamos rumo a uma revolução que nos foi contada aos poucos? Seriam todos os partidos brasileiros ideologicamente idênticos e metodologicamente diferentes? Você reconhece este Brasil? É isso aí, pessoal. Então agora a gente tem que bater um papo rapidinho e depois a gente vai então assistir alguns posicionamentos, algumas falas de Lula lá atrás, materializado com o que o professor Olavo de Carvalho nos trouxe à baila durante toda a sua vida. Alguns, só pra gente contextualizar, e também a gente tem que fazer um resumo para ver como a vida ela dá voltas, como tudo se repete, como a história é cíclica. E eu preciso que você preste muita atenção nesse momento. Fechado? Então vem comigo que você vai entender os próximos passos do mundo político, pelo menos na minha visão. Então, vamos voltar lá para 86 e 87. E o Sarney, em 86 e 87, começa a ser pressionado, então, por uma constituinte, para fazer a constituinte originária. E ele fica por 5 anos no poder. Vocês sabem que a constituinte originária ela tem poderes ilimitados pelos congressistas. Então, eles podem botar qualquer porcaria lá dentro. Com isso, você teve, então, aqueles que tinham fugido em outrora, como Lula, Disseu, Dilma, toda essa corte de Brizola, toda essa corte de vagabundo, voltou então ao país e foram eleitos, agora sim empossados nos cargos. Simplesmente uma coisinha chamada Diálogo Interamericano, sim, grava esse nome, Diálogo Interamericano, um think tank norte-americano, ali fomentado inclusive pelo Banco Mundial, e por outras frentes também, fundado pela família Rockefeller, agregado aí à família Rothschild, dentre outros metacapitalistas, e também alguns países aí
muito poderosos até então no mundo. Com isso, pessoal, o lance olhou para um lado, olhou para o outro, chegaram à conclusão, então, como fizeram a reunião e mostraram como estava disposta a situação na América Latina. A América Latina estava a um passo de ser tomada pelo comunismo, tendo em vista que os comunistas tinham sido alocados no poder e iam concorrer à presidência da República. Então, todo mundo se desesperou. O Clube de Paris foi tocado, então o Clube de Paris foi o que deu origem à OCDE, em que pese o Clube de Paris, o Clube dos Ricos ainda continua existindo. O Clube de Paris, ele contava até com a Rússia nessa época, mas depois ela foi removida e deu origem à OCDE, que hoje é o Clube dos Ricos, em que pese o Clube de Paris continuar ainda existindo. Certo, o que eles fizeram? Então houve aquela pressão internacional enquanto a economia brasileira. Como funcionou? Vocês lembram da tal da dívida externa? Pois é, a dívida externa, então, foi uma pressão exercida por esses grupos aí, estrangeiros, grupos aí neoliberais, chamados de direita, ainda do mundo, que pressionaram para que a Constituição ela fosse colocada no setor econômico nas mãos do centro e dos conservadores. Em contrapartida, eles deixariam a parte social com a esquerda comunista, mas também fizeram questão e forçaram a inserção das cláusulas pétreas, cláusulas escritas em pedra, ou seja, algumas como o direito à propriedade privada. Isso não agradou nem um pouco a esquerda, o PT não assina na votação a Constituição, assina depois, só reconhecendo a sua legitimidade. Pois bem, meu amigo, por que nós chegamos aqui? Porque essa pressão internacional foi exercida aí por outros dentro, como George Soros e tantos outros. O que acontece com isso? Acontece que o Diálogo Interamericano foi fundado em 82. Qual que era a função dele? Então a função dele era traçar diretrizes para os países da América Latina e Caribe. Em 1990, com o quedar da União Soviética, nós temos o quê? Então, a criação do Foro de São Paulo por Lula e o Castro. O Chávez também estava junto, mas tudo bem. Então, o Lula e o Castro criam o Foro de São Paulo para exercer atividade aonde? Adivinha só? Na Latinoamérica e no Caribe. Também, depois disso, nós temos o quê? Nós temos em 1992 o tal do Consenso de Washington. O Consenso de Washington contou aí com a assinatura dentro desse acordo que foi feito entre a direita neoliberal e os comunistas. Lá atrás eles fizeram um acordo onde cada um ficaria por 2 mandatos e iriam se revezando no poder. Ou seja, o comunismo ia tomar tudo. Quando chegou... Esse acordo foi assinado por Jorge Paulo Lema, por Ciro Gomes. Sim, o Ciro Gomes. É mesmo, aquele vagabundo ali. Pois é, impossuído. Tava lá, assinou. Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Henrique Cardoso, que hoje é presidente de honra do Diálogo Interamericano. Você pode consultar no site isso. Nós temos 15 ou 16 membros hoje no Diálogo Interamericano. Enfim, foi assinado então o Consenso de Washington, que foi esse evento feito pela direita, a direita norte-americana, no caso, né, como dizer assim, e tudo para não perder o poder. Só que quando Fernando Henrique Cardoso toma o poder, é eleito, toma o poder, ele fica ali os 2 mandatos, depois o alcoólatra vem, assume o seu lugar, e tem um detalhe. Quando ele assume o lugar, como a Constituição nossa ela era parlamentarista até 2 ou 3 semanas antes da sua promulgação, o que acontece? Eles alteram isso por falta de apoio do próprio PMDB e transformam-na em presidencialista. Devolvem a responsabilidade para o presidente, mas não devolvem os poderes ao presidente. Amanhã a gente vai trazer isso aqui, mostrando o Fernando Henrique Cardoso falando sobre isso, bem como outras coisas também, em 1986, tá certo? Você vai ver o que ele disse de um presidente do Brasil, qual é o poder desse presidente. Você vai ver que não é uma coisa, é uma criação nossa. Então, vamos lá. Com isso, você tem 80 e 92. Passou isso, o Fernando assume o poder, reforma toda a economia, o Lula pega. Quando o Lula pega, como o poder estava concentrado na mão do parlamento, o que é que acontece? Origem do mensalão, já que ele não podia aprovar nada, porque o sistema era parlamentarista, mas atualmente estava como um presidencialista, ele não podia passar nada a governar sem comprar as pessoas. E assim o fez. Teve toda a cachorrada, nós viemos a saber depois. Pois bem, com isso nós tivemos ainda alguns eventos bem curiosos, né? Em 1999, o Armínio Fraga foi colocado no Banco Central Brasileiro. Você recorda Armínio Fraga? Armínio Fraga ele era sócio do George Soros, sócio e também gestor da fortuna de George Soros para investimento especulativo, incluindo a Bolsa de Valores. Um indivíduo que está ali dentro do Banco Central, sabendo a taxa Selic, sabendo a taxa de câmbio, como ia funcionar, certamente podia favorecer esse indivíduo. O Malan, Pedro Malan, também, ministro da Fazenda, pertenceu ao Diálogo Interamericano também. Toda essa raça, toda essa galera, toda essa corja de vagabundo estava alocado lá. Mas tá bom, vamos passar um pouco o tempo
e entender agora por que que a nossa dívida está tão alta. O Lula chegou e disse assim, cara, pressionaram tanto lá fora. É o seguinte, já que pressionaram, qual foi a pressão exercida pelo diálogo interamericano e pelo clube dos ricos, o clube de Paris? Sério, se vocês não fizerem o que a gente está dizendo, a dívida externa, vocês estão dizendo que não vão pagar a dívida externa, então a gente vai, ao contrário, a gente vai, além de promover o vencimento da dívida externa antecipadamente, proibir qualquer país de negociar com vocês que tenha débito conosco, com o FMI no caso, e também nós não vamos liberar os 2 empréstimos que vocês fizeram aqui, pedido de empréstimo que vocês fizeram aqui para pagar as despesas correntes. Touché, não tinha jeito. Ainda que o comunismo se alocasse ao poder, se catapultasse ao poder, a presidência da República não ia poder exercer nada, ia fracassar, pois não tinha como tocar o barco adiante dessa maneira. O Lula entendeu isso. Lula então pega e troca. A dívida externa, ela tinha um juros de 4,5% ao ano. E aí, meu irmão, o que acontece? Ele troca pela dívida interna. Ele pega empréstimo com os banqueiros, dá dinheiro para os banqueiros, paga a dívida externa e faz uma dívida interna. Só que ao invés de pagar 4,5% de juros ao ano, ele opta por pagar 19,5% de juros ao ano. Devolve a dívida pública do Brasil quase 3 vezes maior. Somando isso a toda a movimentação de corrupção, segundo a Polícia Federal fez o levantamento, nós temos aí cerca de 8 trilhões de reais movimentados em corrupção no governo PT. Se você somar os dois, tanto a dívida externa, que agora é interna, com a movimentação bancária em corrupção do PT, você tem aproximadamente aí cerca de 13 trilhões, praticamente 2 PIBs do Brasil que esses desgraçados fizeram com a gente. Pois é, meu irmão. Mas e agora? Agora parece que o jogo virou. Vamos entender do que é que se trata. Depois você vai ver aqui por que o presidente da República está dizendo o seguinte. Andaram fazendo muita besteira. Vou dizer uma coisa, garanto que o PT não volta mais ao poder tão cedo. Volta não? Não, meus amigos. Não deve voltar tão cedo. Quem acha que Bolsonaro é otário é porque ainda não entendeu como funciona aquela cabecinha. Então segue o baile e vem comigo. Vamos lá. Então, assim, agora vocês devem estar começando a entender pela primeira vez por que a mídia brasileira inteira escondeu durante 16 anos a existência do Foro de São Paulo. Não é porque fosse uma coisa sem importância, mas justamente ao contrário. É porque era um órgão monstruosamente poderoso que controlava praticamente toda a classe jornalística do Brasil, todas as nossas universidades, toda a classe dita artística e uma boa parte do parlamento. Onde é que está a integração dos congressos de cada partido? Aqui você vai ser presidente de Salvador. E vou te dizer uma coisa. Você vai fazer um acordo com a presidenta Dilma. E esse acordo vai ficar 6, 7, 8 anos no Congresso brasileiro e no Congresso de Salvador e não é votado. Eu estou até pensando agora, Gordo Oviedo, em convocar um encontro parlamentário, sabe, da América do Sul, para a gente discutir como é que a gente pode envolver o Congresso de cada país nessa coisa de integração. Integração pressupõe, companheiro Rui Falcão, integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores, integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores entender. Para vocês avaliarem o poder disso aí, vejam que tem pessoas que estão indo presas porque, entre aspas, insultaram, ofenderam o ministro da Corte. Mas o seu Zé Dirceu chama claramente o ministro Fux de charlatão e conta a oferta ilegal que esse ministro foi lhe fazer enquanto ele estava sendo processado e nada lhe acontece. Mas se o ministro tem coragem de dizer uma palavrinha contra o Zé Dirceu, nada, gente, o Zé Dirceu manda em tudo isto. E ele sabia o que estava dizendo quando ele afirmou, nós vamos tomar o poder, e isso não tem absolutamente nada a ver com ganhar eleições, eles não precisam do suporte eleitoral, eles têm os ministrinhos que fazem o que eles mandarem. Gente, a situação é esta, não é uma questão de que a classe jornalística é de esquerda, entre aspas. Ser de esquerda é apenas uma opinião. Não, meu filho, traz de uma organização, há uma hierarquia, há uma linha de comando, há uma estratégia sendo posta em ação e sendo posta em ação com uma exatidão e um rigor, um acerto fenomenais. E todo mundo está vendo isso, fazem de conta que é apenas uma questão de opinião. Não é isso? Então está tudo bem, é um debate democrático, eles põem todo mundo na cadeia, mas há um debate democrático. Ora, se eles tiram a legitimidade de todos os demais poderes e você aceita a legitimidade deles, não está percebendo qual é o verdadeiro problema. Ditatorial de medidas tirânicas. Tá certo? E ninguém está se incomodando. Com relação à minha reunião, ministro do STJ, então, Luiz Fux, que eu não conhecia, eu fui assediado moralmente por ele durante mais de 6 meses para receber. Como foi esse assédio? Através de terceiros. Eu não queria, que eu não vou nominar. Eu não queria. Eu o recebi e sem eu perguntar nada, ele não apenas disse que conhecia o processo, e ele tomou a iniciativa de dizer que ia me absolver. Ele disse para o senhor, eu vou te absolver? Textualmente,
Qual foi a frase? Eu disse que ia me absolver. Eu disse a ele Como que assim, eu vou absolver eu o não senhor? quero que o senhor me absolva, eu quero que o senhor vote nos autos porque eu sou inocente. Não é porque não tem prova, não. Eu fiz contraprova, é porque eu sou inocente. Isso é, vamos dizer assim... Mas como que ele falava? Eu conheço e vou absolver? Não vou entrar em detalhes porque não é o caso. Eu quero dizer o seguinte, para retratar, certo? Fazer uma síntese, uma fotografia do encontro é esse. A única coisa que eu senti é a única coisa que me tira o sono. Nem a condenação de 10 anos e 10 meses me tira o sono, porque eu tenho certeza que eu vou revertê-la. Certo? É o comportamento do ministro Luiz Fux, que é um comportamento que ele, de uma livre, espontânea vontade, se comprometeu com terceiros por ter conhecimento do processo, por ter convicção. Essa que era a questão, que ele tinha convicção e conhecimento do processo. Isso aí diz tudo. É preciso que a gente dê mais organicidade ao Fórum de São Paulo. É preciso que a gente comece a produzir os nossos informes. É preciso que a gente comece a pensar uma nova forma de comunicação entre nós. Nós não podemos apenas ficar chorando o problema da mídia conservadora em cada país. Ela é conservadora no Brasil, ela é conservadora na Venezuela, ela é conservadora na Colômbia, ela é conservadora na Argentina, ela é conservadora no Uruguai, é conservadora em El Salvador. E nós não podemos ficar apenas reclamando que os nossos adversários utilizam a mídia contra nós. Eu disse outro dia, agora com a internet, do jeito que funciona, nós temos pela primeira vez a chance de criar instrumento de comunicação entre nós e não ficar devendo favor a ninguém em lugar nenhum do mundo. De que nós precisamos parar de reclamar e fazer o que está no nosso alcance para que a gente possa ter a nossa própria mídia, a nossa própria informação. Ou seja, eu estou aqui com o jornalzinho, que eu não vou nem mostrar o exemplo, nós não nos comunicaremos mais assim. Não é possível a gente imaginar que um jornal, sabe, de 10, 15 ou 20 mil exemplares, vai permitir que a gente consiga falar o que a gente pensa para milhões de pessoas através de um material escrito, ou através de um canal de televisão que nós não temos. Mas através da internet a gente pode chegar a milhões de pessoas sentado num sofá na sua casa, se a gente assumir a responsabilidade, se a gente, enquanto partido do Fórum, assumirmos a responsabilidade de discutirmos isso a sério, arrumarmos dinheiro e fazer as coisas acontecerem. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Nós precisamos criar um novo instrumento de comunicação. E nós poderemos fazê-lo. O que está acontecendo no mundo permite a gente acreditar que nós precisamos ser mais criativos. E mais uma coisa que nós aprendemos. Nós temos que cuidar da política interna de cada país e cuidar da política de integração. Porque política de integração a gente não faz por telefone, a gente faz visitando os países, conversando com os presidentes, fazendo acordos com os presidentes e discutindo o que nós entendemos por integração. O que é integração na nossa cabeça? É acordo comercial? Integração, aonde é que está o movimento social na questão da integração? Onde é que está o entrosamento do nosso cientista na questão da integração? Onde é que está a integração da nossa juventude? Onde é que está a integração do chamado movimento sindical? Que os Estados Unidos não brincam em serviço. Nós estamos vendo que essa aliança do Pacífico, além de interesses comerciais, que a gente não tem que reclamar, porque cada país quer comprar mais ou quer vender mais, nós temos que levar em conta que essa aliança do Pacífico, ela tem por detrás o interesse geopolítico de enfraquecer a Aliança da América do Sul e enfraquecer a CELAC. O Fórum de São Paulo, com todas as deficiências que a gente possa imaginar que ele tenha, com tudo aquilo que a gente acha que falta ser feito, o Fórum de São Paulo é a melhor coisa que nós já criamos neste continente latino-americano. É a melhor coisa. Por isso eu quero que vocês saibam que eu estou no Instituto Cidadania, no Instituto Lula, eu estou querendo debater, criar uma doutrina sobre integração. Eu estou querendo, já fizemos reuniões com o movimento social, já fizemos com o movimento sindical, já fizemos com partidos políticos, já fizemos com intelectuais, e nós vamos continuar fazendo porque nós queremos produzir uma doutrina de integração. A direita um dia resolveu criar o Consenso de Washington. E o Consenso de Washington passou a balizar tudo o que aconteceu no mundo de 80 para cá, liderado pelo Reagan e pela Margaret Thatcher. Pois eu acho que está na hora
de nós construirmos o consenso das esquerdas na América Latina, para que a gente possa mostrar que é possível a gente criar um modo de governar diferente. Eu estou convencido disso. Nós poderemos criar um novo jeito de governar. Aqui no Brasil, nós mostramos que era possível. O Chávez mostrou que era possível na Venezuela. E quase todos os países estão provando. Nós sabemos do que o Rafael está fazendo no Equador. Nós sabemos das acusações que ele também é vítima. Nós sabemos o que aconteceu com o companheiro Evo Morales. Então, não tem brincadeira e eles não têm paciência conosco. Nós é que temos paciência com eles. Nós nunca os agredimos metade do que nós somos agredidos. A questão é assim. Então é isso, né, pessoal? A gente consegue ver como as coisas são. Ele falou aqui sobre internet, isso aqui é de 2016, 15 ou 16, se eu não me engano. Nós conseguimos ver o quê? Ele falando sobre o consenso de Washington, não era teoria da conspiração? Tá aí o Lula falando. O negócio é não ignorar a história, não ignorar fatos, não ignorar eventos. Tudo que eu falo pra vocês eu provo. Nós vimos aqui ele falando sobre a integração de congressos nacionais, só por isso ele já devia estar atrás das grades. Também nós vimos ele falando aqui sobre as diretrizes outorgadas, ou seja, dadas aí pelo Foro de São Paulo, cujo o organismo ele atribui a grande parte da chegada da esquerda no poder dentro da América Latina. Nós vimos tantas coisas acontecerem quando a gente fala da relação dele com Hamas, com Hezbollah, com grupos de terror, com grupos armamentistas da Venezuela, com paramilitares. A gente começa a ver então por que a integração da América do Norte com o Brasil, principalmente dando treinamentos contra grupos insurgentes paramilitares aqui para combate em terra, em solo brasileiro, principalmente nesse momento agora. Grupos citados como o próprio Talibã pelo próprio exército norte-americano. Por isso que vocês viram, então agora nós temos um satélite que em tempo real, não mais apenas a parceria com a China, que era o satélite que nós tínhamos, alguns satélites em parceria com a China, que davam ali não em tempo real a visão de toda a Amazônia. Só que agora nós temos o quê? Nós temos, meu amiguinho, nós temos uma coisa impressionante. Satélites, você diz aí pro Elon Musk, não faz dele uma pessoa incrível e maior, mas servindo ao que interessa, é bem mais simples. Agora nós temos em tempo real acesso às nossas fronteiras, às riquezas, ao contrabando, ao tráfico internacional de entorpecentes. Falando em tráfico internacional de entorpecentes, é agora que a gente começa a entender o que é que está por vir pelos dias aí, pelos dias vindouros, é óbvio. Então vamos acompanhar aqui, entenda quem é Hugo Carvajal. O processo de extradição do ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana foi retomado. Hugo Carvajal está preso na Espanha. O país europeu concordou em entregá-lo aos Estados Unidos com algumas condições. Nos Estados Unidos, Carvajal é acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A justiça espanhola aceitou entregá-lo aos norte-americanos desde que ele não seja condenado à prisão perpétua. Isso porque a pena para a vida toda não poderia ser aplicada no país europeu. Washington não garantiu que a sentença não será imposta, mas indicou que, se isso acontecer, haverá uma revisão da pena. Numa delação entregue à Justiça da Espanha, Carvajal afirmou que partidos de esquerda da Europa e da América Latina foram financiados pela ditadura venezuelana. Entre os beneficiários, Carvajal afirma que estariam o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Na carta de 7 páginas, Carvajal diz que, enquanto foi diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebeu uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional ocorreu por pelo menos 15 anos. Por nota, a assessoria do ex-presidente Lula diz que ele foi investigado por anos, teve todos os seus sigilos quebrados e analisados por investigadores. Papo de bandido, papo de bandido. Se liga, parceiro, agora é o seguinte. Dito isso, eu sei que você já viu provavelmente aqui nesse canal, no NQC, a jornalista que foi, então, ao encontro de Carvajal, mas quem não viu tem direito de ver. Vamos assistir, a gente já fala sobre a influência chinesa. Acompanha aí rapidinho. Eu estou de volta, então, ao Brasil, cheguei em segurança, tá? A viagem foi uma viagem de alto risco lá na Espanha. Eu vou depois contar outros detalhes sobre isso para vocês, mas, por exemplo, eu tive que dormir em 3 lugares diferentes enquanto eu estava lá, tive que conversar com algumas pessoas em lugares muito públicos, né, por uma questão de segurança, não em lugares isolados, mas, assim, o objetivo principal,
né, que era acessar Carvajal. Nós conseguimos, eu fui pessoalmente à prisão de Extremeira, onde ele se encontra, tá? E lá eu levantei pessoalmente informações, conversei com outras pessoas que estão ao redor dele, como corpo jurídico e familiares, e são informações muito sérias, gente, muito sérias, muito importantes para o rumo do nosso país, né? Para que vão impactar aí o destino do nosso país. Essas informações que eu levantei como jornalista, né? Porque eu não fui como assim, uma representante oficial do governo neste momento, mas eu fui como jornalista, eu trouxe essas informações e essas informações estão sendo direcionadas às autoridades competentes por motivos de segurança, tá, gente? São informações, então, que são segredos de Estado e outras denúncias muito graves. Obviamente não envolvem somente o Lula em si, mas outras pessoas dessa esquerda brasileira. Então são denúncias muito sérias, né? Todas relacionadas então ao trabalho que nós estamos fazendo aí há quase um ano de investigação sobre o financiamento ilegal da esquerda toda a América Latina, mas especialmente no Brasil, que é o que nos interessa, tá, gente? Então essas informações foram devidamente levantadas, são muito relevantes e tão sérias, gente, que elas precisaram ser direcionadas, então, às autoridades competentes antes de eu abri-las para todo mundo. É isso aí, pessoal. Então agora a gente já tem um panorama já mais desenhado, bem direitinho, mas também a gente tem que ficar de olho. Entenda, o intento do comunismo no mundo, o intento do comunismo hoje na América Latina, não só na América Latina, mas no mundo, é algo, nós já falamos sobre a questão espiritual, é a luta do bem contra o mal, é uma luta ingrata, uma luta que pela lógica e razão, você pode olhar para o lado e olhar para o outro, você vai se encontrar imerso em caos, você vai acreditar que você está imerso na escuridão, imerso em um problema que não tem solução. E quando você pensar nisso, saiba que é exatamente isso mesmo. Pela lógica e razão não tem solução. Mas, através do sopro divino que te deu a vida, das mãos do Criador, nosso Deus dos dias antigos, nosso Deus que embala nossas almas, Criador que recebe aqueles que já se foram, que coloca as almas que de lá vêm, Ele que ergueu as montanhas, que encheu os mares, Ele que vem antes do passado, se vai por depois do futuro, Ele que é o Deus criador de tudo que existiu, existe e existirá, Ele que é o Senhor de todos nós, é o Senhor de todos os lares, Ele que é o Deus dos que creem e dos incrédulos, Ele que é o Deus de tudo e de todos. Sim, meus amigos, através do sopro dele, tudo é possível e assim será possível como está sendo. Em menos de 4 anos, o presidente da República está conseguindo reverter praticamente, não digo tudo, mas mais de 50% de tudo que foi feito aqui no Brasil. Bem como está com 3 oportunidades aí de ouro para colocar esses bandidos atrás das grades, que é lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Deviam estar fazendo cosplay de onça até agora, atrás da grade, não mexendo com ninguém. Mas vocês sabem também que o influxo da China no Brasil é algo muito perturbador para a América do Norte, que precisa hoje de abastecimento de alimentos. Hoje o Brasil, como o maior produtor mundial de alimentos, conta ainda com fornecimento de fertilizantes oriundos da Rússia, e motivo pelo qual os russos defenderam a Amazônia, mas também acordaram em fazer a venda dos fertilizantes para o Brasil. Não foi outro senão a garantia de sobrevivência alimentar, tendo em vista que Putin já tinha toda a estratégia planejada, até mesmo por Dugin, e iria saber o momento que ele ia precisar disso, ou seja, o momento presente e o momento futuro. Hoje o Brasil tem um compromisso moral, já que o fertilizante veio de lá, nós temos que vender alimento para lá. Só que o presidente da República, na conversa com Biden, falou sobre Lula, falou sobre tudo, e certamente você tem na sua cabeça que a garantia alimentar para Joe Biden hoje é essencial, porque em alguns estados já estão faltando alimentos. Não se tem dinheiro, mas não tem de onde comprar. Então, a pergunta básica do presidente da República, creio eu, que tenha sido: você acha o quê? Que se o comunista lá pegar, ele vai dar preferência para vocês? Ele vai vender alguma coisa para vocês? Ou ele vai dar preferência para a China, que é o polo de suporte deles? Bem, pessoal, a nossa conversa com a China já vem de muito tempo atrás. Acompanha na telinha aí o presidente comunista que rasgou do Brasil. Vamos lá. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China
cheia de lendas e superstições que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. É isso aí, pessoal. Faz bem que a gente lembre exatamente do passado para entender o futuro. Agora, mais uma vez, é duro dizer, mas aparentemente o capital da elite mundial, junto com nações interessadas, e não vou dizer nações amigas, mas nações interessadas no Brasil e no que o Brasil tem para oferecer, entendem que a solução é se unir através dos liberais, do centrão, dos corruptos e apoiar a direita conservadora. Por incrível que pareça, mais uma vez, pelas mãos da direita conservadora, aliada aos corruptos e globalistas, o Brasil se livrará do comunismo. É duro dizer, mas eu vou te dizer uma coisa. Até o globalista sabe que se o comunismo tomar o poder, se o comunismo tomar o mundo, o dinheiro não terá mais valor, pois a última fase depois de Trotsky é o quê? Eles entenderam que, ele entendeu, na verdade, que a estatização da economia e o fim e os meios de a estatização dos meios de produção e o fim da economia, ele só era possível então quando você tivesse condições de fazer isso a nível global e não a nível regional, setorial ou local, pois jamais daria certo. Foi o conselho que ele deu a Stalin e Stalin não ouviu. Pois é, pessoal. Então agora não adianta lutar pelo falso deus mercado. Não adianta lutar por isso. Sabe por quê? Porque esse é o último inimigo que o comunismo pretende atacar. O mercado. Mas sabem também, pessoal, que toda vez que os comunistas tomam um país, eles não têm mais ingerência sobre esse país. Vi de China, vi de Rússia, também a Coreia do Norte, a Venezuela, ou Cuba, como é que tá? Eles se apropriam e não tem como você subverter e tomar o país de volta de maneira fácil e simples. Pois os peritos na arte da subversão, pautados em Sun Tzu, em 500 anos antes de Cristo, escreveu a Arte da Guerra, a teoria da subversão, você vai ver o quê? Justamente a perícia, a exímia, a expertise que tem os soviéticos que espalharam-se pelo mundo, em que pese a União ter acabado, mas a mãe Rússia continuou lá. E aí, para a gente falar sobre as 12 torres do diabo, a Ursa Maior, falar sobre as 2 torres da Rússia, o símbolo da Rússia, que é um urso, por incrível que pareça, do exército idem, nós teremos que ter mais tempo e não temos agora. Mas eu digo para vocês, cada dia que passa eu tenho mais orgulho de ter votado em Jair Messias Bolsonaro. E espero com que tudo que eu tenha dito aqui para vocês abra um pouco o coração de vocês, faça vocês terem ainda não é nem esperança, abandone a esperança. Vamos deixar a esperança de lado. Esperança não existe, esperança é para fracassado. Esperança é para aqueles que admitem o fracasso. Temos que ter algo além da certeza no Criador. A luta entre o bem e o mal é o que há nesse momento posto. Então, para você que quer saber mais, procura um vídeo no meu canal que chama De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Lá você vai entender o lance espiritual que existe, voltando a Nimrod, voltando a Noé, voltando ao dilúvio, passando por Sodoma e Gomorra, depois chegando até Karl Marx, a inspiração ao simulacro de um falso Deus através do Estado, a estatização da economia, o conglomerado dos braços, troncos e membros em geral aí, como os outros estados, a mãe Rússia servindo como cabeça, ele como a consciência, destronando, segundo ele, o desejo dele que era destronar Deus e andar entre as ruínas como criador. O desgraçado tentou manipular Deus. Pobre coitado, deve estar na hora agora no colo do capeta, em breve vai estar no colo do Zé Dirceu. Se liga, irmão. Então a gente fica por aqui, um beijo no seu coração. Beijo pra você aqui que tem me acompanhado. Eu agradeço muito todo o carinho, centenas de milhares de views todo dia. Eu agradeço muito. Cada um de vocês é tão especial pra mim que eu não tenho... É indizível
o sentimento que eu tenho. Tem coisas, pessoal, que precisam ser vividas para serem compreendidas. Tem coisas que não dá para ser explicadas com palavras. Por mais rebuscadas que sejam as escolhidas, restará uma singela frase incapaz de traduzir o sentimento que eu tenho por cada um de vocês. Bendito seja o Eterno, nosso Deus, que voa nos braços do vento, que com destra forte guerreia por nós, à frente de nós, contra os inimigos, a ponto de nós chegarmos e eles só se ajoelharem e nós darmos o último golpe e vendo-os desfalecer ao chão. Que Ele abençoe os seus dias, os dias da sua família, que decretos doces sejam assinados e catapultados à sua vida, que os decretos amargos, eventuais decretos amargos, sejam extirpados, quebrados, extintos, revogados da vida de cada um de vocês e da vida dos familiares de vocês. Que Deus abençoe essa nação, ao presidente Jair Bolsonaro, e permita com que nós consigamos cumprir nosso pacto intergeracional, entregando um Brasil melhor para os nossos filhos e netos do que o Brasil que nós recebemos dos nossos pais. E, parafraseando aqui o Trump, como fazer o Brasil deixar de ser o país do futuro e ser o Brasil o país do presente pela primeira vez? Vamos fazer do Brasil grande pela primeira vez. Beijo no coração e a gente se vê amanhã de manhã. Tchau, tchau.